Você está feliz? Sem perca de tempo, abra a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 1. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero tributar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me faculta de fazer uso da exposição de sua palavra. Para Deus pela vida da pastora Andréia, pastor Carlos, que Deus os abençoe de uma forma especial. Eu costumo dizer que quando tem pouca gente, é porque Deus quer ter um particular conosco. Deus selecionando aqueles que Ele quer revelar o seu coração e fazer ouvir a sua voz. Quantos encontraram, digam amém. Pastora, pode deixar sem fundo mesmo, tá? Pode. Glória a Deus. Está escrito assim: e ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome, de que vives e está morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois, se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não sabes a que hora eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome seu assento, por favor. Geralmente eu costumo ler apenas um versículo para discorrer aquilo que Deus colocou no meu coração. Porém, na verdade, são 6 versículos que contêm verdades muito fortes e tão atuais para os nossos dias, que parece que a igreja de Sardes também é uma igreja contemporânea. A Bíblia Sagrada diz que o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, é escrito por João. O evangelista João é o mesmo que escreveu o evangelho que carrega o seu nome. 3 epístolas e também o livro do Apocalipse. João pastoreava a igreja de Éfeso quando Domiciano. Ele agora vai prender João, porque João, junto com a igreja de Éfeso, estava causando um grande estrondo naquele lugar e trazendo um grande prejuízo ao inferno e também destronando Satanás daquele ambiente. Porém, Domiciano agora, ele vai querer calar a boca do pregador João. Porém, quando ele quer calar a boca do pregador João, ele vai lançá-lo na ilha de Patmos para calar a voz do pregador. Porém, agora Deus vai dar uma revelação dizendo: aquilo que tu vês, João, escreve. Ele quis calar a boca, porém Deus abriu a visão e mandou ele escrever. Por quê? Porque quando o inimigo se levanta para tentar tirar algo de nós, Deus sempre vai nos dar algo maior para
produzir e fazer a sua obra. Porém, João, ele vai ter agora uma visão, uma revelação. Aquilo que Paulo, ele não pôde falar, Deus agora vai entregar para João. Por quê? Porque João, dentre os 70 discípulos, dentre os 12 discípulos, dentre os 3 discípulos que eram mais próximos de Cristo, João foi o único que ficou com Jesus até o final. Então, quem fica com Jesus até o final, Jesus também vai revelar para ele o final das coisas que teriam para acontecer. Entenda bem. Agora chegamos na igreja de Sardes. A igreja de Sardes tem muito também a ver com a época e a cidade de Sardes. Era uma cidade alta, era uma cidade fortificada, era uma cidade protegida, era uma cidade altiva, tanto no seu posicionamento, quanto também na sua conduta. Porque, segundo o contexto histórico, vai dizer que o povo desta cidade, pastora, era um povo arrogante, soberbo, orgulhoso, prepotente, altivo, a saber, nunca, no meio de uma batalha direta, eles nunca perderam uma guerra. Então eles achavam que eles não tinham nenhum tipo de brecha. Porém, se você for analisar as 2 vezes que esta cidade perdeu uma guerra, perdeu uma batalha, eu anotei aqui, no período, entenda bem, de Antíoco Epifânio e no período de Ciro, foram os 2 reis que derrotaram esta cidade, porque encontraram uma brecha no período em que eles estavam descansando, repousando, dormindo, porque eles tinham uma autoconfiança e achavam que ninguém um dia pudesse agora começar a invadir a cidade e derrotá-los dentro daquele lugar. Porque se tem uma coisa que vem causar ou deixar brecha para as nossas vidas, é a nossa autoconfiança. É o momento em que a gente se acha melhor do que os outros. É o momento em que a gente empina o nariz, o orgulho chega, a prepotência vem. É aí que a queda está perto. Entenda bem, a confiança deles não estava em Deus. A confiança deles estava na força do seu braço. E Jeremias vai dizer que maldito é o homem que confia num homem, que agora coloca a sua confiança no seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não é maldito de mim se confiar no outro, é maldito de mim se confiar em mim mesmo, porque a partir do momento que eu confio em mim, a minha queda está próxima e a ruína já está acontecendo. Entenda bem, aqui, quando eles são derrotados, aí agora, por sua vez, vai entrar um homem, um grande homem na história da Bíblia. Quem é ele, pastor? Herodes o Grande, Alexandre o Grande, perdão. Quando ele agora vai reconstruir esta cidade aqui, quando ele reconstrói esta cidade, ele agora vai edificar esta cidade. E edificando essa cidade aqui, ele agora vai consagrá-la a uma deusa chamada Artemis. Essa deusa aqui era aquela que tinha como símbolo de adoração, porque o seu maior intuito, segundo eles, era a restauração da vida. Dito isso, esta cidade era uma cidade rica. Repita comigo: rica, abastada. O que é isso, pastor? Era uma cidade onde todo mundo olhava para eles. Uma cidade onde tinha ouro, prata, onde a promiscuidade tomava de conta, onde a idolatria reinava naquele lugar. A igreja que estava naquele ambiente, a igreja que estava lá, que foi levantada para estar lá,
Agora era uma igreja para fazer a diferença. Se você for ver essa igreja, não é uma igreja que é atacada de fora para dentro. Não tem doutrina de Balaão. Não tem agora a doutrina dos nicolaítas. Porém, essa igreja aqui, ela tem ouro, tem prata, tem nome, é famosa. Porém, agora, olha a expressão que o texto usa. Eu tenho contra ti. Primeiro, tu tem nome. Segundo, aparenta estar vivo. Terceiro, mas está morta. Primeiro, vamos por parte aqui. Olha a primeira exortação que Jesus dá a esta igreja. Por quê? Primeiro, olha o que ele está dizendo. Olha vocês aparentam estar vivos. Vocês têm nome de que estão vivos. Vocês têm fama de que estão vivos. Mas eu conheço vocês e vocês estão mortos. Ou seja, é uma igreja famosa. É uma igreja que tem riqueza. É uma igreja que tem aparência. É uma igreja que tem reputação diante dos homens. Mas ela está morta diante de Deus. A primeira pergunta que não quer calar essa noite aqui é: do que adianta ter nome diante dos homens? Está viva diante dos homens, mas está morta diante de Deus. A primazia dessa igreja não era vidas, era riqueza, não era espiritualidade, era o seu financeiro. Pastor, é pecado a igreja ter dinheiro? De maneira nenhuma. Qual é o pecado, pastor? É o dinheiro ter a igreja. Não é pecado ter dinheiro no bolso, é pecado ter dinheiro no coração. Por que a riqueza era lançada nos pés dos apóstolos? Eles tinham dinheiro nos pés, mas o dinheiro não estava na cabeça. Quando o dinheiro está nos pés, sou eu que governo o dinheiro. Mas quando o dinheiro está na minha cabeça, é o dinheiro que me governa. Por quê, pastor? Porque o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Vou repetir: o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. É Deus dizendo para alguém aqui: aleluia, o dinheiro não pode te mandar, é tu que tem que mandar no teu dinheiro. O teu dinheiro não pode te conduzir, é você que tem que conduzir o teu dinheiro. O dinheiro tem que estar no teu bolso e jamais poderá estar no teu coração. Entenda, essa igreja era a riqueza que mandava. Porém, escute isso, por favor. Essa igreja aqui, aparentemente, ela fazia algo que, diante dos olhos dos homens, ela chamava a atenção, mas por dentro ela estava morta. Era um sal sem sabor, era uma luz sem refletir o brilho. Ou seja, não fazia diferença nenhuma. Ela chamava a atenção pelo brilho, mas era rejeitada por Deus por causa da sua conduta. Então não adianta. Era uma igreja que, primeiro, olha o que o texto diz: tem nome. Repita comigo: nome. Isso aqui é lindo, irmão. Por quê? Porque tem muita gente brigando por nome hoje. O nome aqui fala de reconhecimento humano. É uma igreja que tem reconhecimento humano, mas ela é desconhecida por Deus. É uma igreja que tem a pompa dos homens, mas não tem o Pentecostes. É uma igreja que ela está viva por fora, mas morta por dentro. Tem nome de quem vive, mas eu te conheço e já sei que tu estás morta. O que é isso, pastor? É uma igreja que tem carisma, mas não tem caráter. Está de pé diante dos homens, mas caída diante de Deus. Aleluia. Escute. Aí ele continua dizendo: a aparência de que vive, mas está morta. A aparência de que vive. E elas queriam aparentar o quê e para quem?
E por que estava morta? Você nunca se perguntou isso? Por que a igreja não foi atacada de fora para dentro? É porque ela já estava morta de dentro para fora. Uma igreja que o pecado está dominando ela, Satanás não lhe ataca mais. Por quê? Porque é uma igreja, olha para cá, é uma igreja que ela, em sua totalidade, entenda bem, sendo ela dominada pelo pecado, Satanás não tem mais prazer nenhum em lhe atacar. Por quê? Porque é uma igreja que não faz a diferença. Enquanto nós não nos atentarmos e não nos despertarmos para vivermos uma vida espiritual diante de Deus, seremos uma igreja morta diante dele. Que é isso, pastor? Por quê? Porque essa igreja aqui, entenda bem, por que ela não fazia a diferença? Porque a prática de fora estava acontecendo do lado. É uma igreja que tem aparência, mas sem poder. Por quê? Porque é uma igreja que quer se igualar com o mundo, para atrair o mundo para a igreja. O que escandaliza o pecador não é poder. O que escandaliza o pecador é o pecado. Que é isso, pastor? É crente que compra e não paga. É crente safado. É crente sem vergonha. É crente mentiroso. É crente que tem 2, 3 mulheres. É crente mulher que diz que é crente e desonra o marido do lado de fora. É isso que escandaliza o pecador. Poder não escandaliza pecador. Poder atrai o pecador de fora para dentro, para ele se converter neste lugar. O que escandaliza, aleluia, é crente com veste de ovelha, mas com coração de lobo. O que escandaliza o pecador, aleluia, é pastor com aparência de pastor, mas, aleluia, deitando com as irmãs do lado de fora, cantando as irmãs do lado de fora. É isso que escandaliza a igreja. Mas poder, santidade, santificação não escandaliza ninguém. Isso atrai o pecador de fora para dentro. Ouça, essa igreja era uma igreja que vivia de aparência. Repita comigo, de aparência. Mas ela estava morta. Repita comigo, morta. Ou seja, se estava morta, irmão, a pergunta que não quer calar aqui é: que morte é essa aqui? Por que ela estava morta? Porque os membros da igreja tinham um nome no caderno, mas não estava com o nome escrito no céu. Tinha um nome no livro da igreja, mas não estava com o nome escrito no livro da vida. Estava na igreja sem estar em Deus. Estava no templo, mas fora da presença. E a pior morte não é a morte física. A pior morte é a morte espiritual. Como essa igreja, o pecado estava dominando ela. Se o salário do pecado é a morte, eles estavam morrendo pelo pecado. E quem morre pelo pecado não morre pelo martírio. A igreja foi chamada para morrer pelo martírio e não na prática do pecado. Aleluia, aleluia. Como é que alguém vai morrer pelo martírio? Defendendo aquilo que acredita. Não é por causa, é pela causa do evangelho. Que tipo de cristão somos nós que negamos a cruz? Que é isso, pastor? Esses dias Deus tem me despertado mais ainda. Por quê? Porque há uma geração que gosta de mensagem de chave, de carro, de casa. Mas isso não muda a vida. O que muda a vida é a mensagem da cruz. Aleluia. Essa igreja aqui disputava dos seus bens materiais. Um amigo meu disse assim da seguinte maneira: a igreja de Sardes
É uma igreja rica, que as irmãs vinham. Uma chegava com a sandália de 300, a outra, para se amostrar, chegava com a sandália de 400, a outra vinha com um vestido de 1000, a outra disse: não, eu tenho que botar pedra preciosa nesse vestido, quem tem que chamar mais atenção sou eu. Chamavam atenção por aquilo que carregavam pelo lado de fora, mas enquanto Pedro disse que a beleza da mulher não tem que estar no exterior, e sim no interior, aleluia, não adianta ter uma aparência bonita e ter uma alma feia. A igreja não chama atenção por aquilo que ela carrega pelo lado de fora, ela tem que chamar atenção por aquilo que ela carrega pelo lado de dentro. E bom que você saiba, porque talvez alguém vai dizer aí: pastor está criticando. Irmão, tem que se vestir bem mesmo, mas não adianta ter uma aparência bonita e uma alma feia. Jesus está dizendo: eu conheço vocês. Vocês aparentam estar vivos, mas eu sei que vocês estão. Olha para cá. Olha para cá. O que traz a morte espiritual? O pecado. E o que traz a vida espiritual? O relacionamento com Deus. Era uma igreja que não tinha relacionamento. Era uma igreja que tinha tudo para dar certo. Mas, infelizmente, ela deixou o sistema entrar dentro dela. E ela passou a dar errado. Aí ele continuou: eu sei que vocês estão mortos. Por quê? Porque quem, para mim, vive de aparência, nunca esteve vivo. Ele está morto diante da minha presença. E o pior, morto, olha para cá. Talvez... Se a carta é dirigida ao anjo da igreja, tinha pregação. E se eles estão mortos, era uma pregação morta. Meu Deus! Aleluia! Tinha louvor, mas era um louvor morto. Tinha irmãos, mas os irmãos estavam mortos. Por quê, pastor? Porque não adianta ter tudo isso se não tiver santificação e relacionamento. Porque, olha o que o texto diz. Ele está dizendo: ao anjo da minha igreja. A igreja continua sendo dele. Mas tem gente que está querendo fazer da igreja de Cristo o que eles querem. E se a igreja é dele, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que ele me ordena através da palavra. Entenda. Tem nome de que vive, mas já está morto faz tempo. Segundo, eu conheço as tuas obras. Espera aí. Vamos voltar para o morto de novo. Tem obra, mas está morto. Por quê, pastor? Porque não adianta ter obra sem ter fé. A fé sem obras é? Meu Deus, aleluia. O que gera fé, Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de... Eles estavam mais ligados a fazer para Deus do que estar com Deus. Meu Deus, aleluia. Eu vou rasgar o verbo aqui, tá? O pior afastado é aquele que a obra de Deus afasta ele do Deus da obra. Que é isso, pastor? Porque tem gente que se ocupa tanto em fazer para Deus, que não tem mais tempo de se relacionar com Deus. E Deus está dizendo para alguém que eu estou com saudade de você. Está com quanto tempo que tu não chora na minha presença? Está com quanto tempo que tu não lê a minha palavra? Está com quanto tempo que você não lê mais Bíblia? Está com quanto tempo que você não dobra mais o teu joelho? É Deus dizendo para alguém aqui: não adianta fazer para mim sem se relacionar comigo. A primazia do evangelho não é fazer, é se relacionar. Quem faz para Deus sem se relacionar com ele, as obras dele são reprovadas diante de Deus. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se ocupa demais. Pastor, mas é a obra, é a obra, é a obra. E o teu coração, como é que está? E a tua vida, como é que está? Sabe qual é o nosso problema? Que a gente valoriza mais isso aqui, ó,
do que a mesa da nossa casa. Valoriza mais o púlpito do que a cama da nossa casa. Porque mesa e cama são altares. Altar de provisão e altar de relacionamento. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo para alguém que não adianta fazer para mim e ser desconhecido aqui no céu. Que é isso, pastor? Mas é porque tem gente que é tão cobrado em fazer, que ele se bitolou daquilo e acha que está agradando a Deus. A obra de Deus começa quando tu cuida de ti. Agora não dá mais glória, né, irmão? Aleluia. Não confunda a vida de oração com o momento de oração. Momento de oração é quando tu joelha para orar. Vida de oração é 24 horas por dia. Um certo sábio disse: eu não passo 15 minutos orando, mas eu também não passo 15 minutos sem orar. O que é isso? É todo o tempo conversando com Deus. Relacionamento, intimidade. Porque a igreja que Deus vem buscar não é apenas uma igreja que faz, é uma igreja que se relaciona com Ele. Por quê? Porque tem gente que vai fazer, mas não vai entrar. Vou repetir. Tem gente que vai fazer para Deus, mas não vai entrar no reino de Deus. Quem são esses? São aqueles que são desconhecidos no céu. Mas eu preguei no teu nome. Eu curei no teu nome. Eu expulsei demônios no teu nome. E daí? O problema não é o meu nome, é o teu que não está aqui. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que é isso, pastor? Quer ver? Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua, e o pai que te vê, não é que te ouve. Por que te vê? Se ele vê, ele está olhando para algum lugar. Ele olha para o coração, não é para a boca. Porque tem gente que tem obra com a boca, mas rejeita a Deus no coração. Ele está dizendo: eu olho para o teu coração, eu quero relacionamento. Se tem uma coisa que Deus ainda procura, pastores, sabe o que é? Verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Que é isso, pastor? Pregar, eu posso pregar na mentira e posso pregar na carne. Cantar, eu posso cantar na mentira e na carne. Pastorear, eu posso pastorear na mentira e na carne. Reger, eu posso reger na mentira e na carne. Mas adorar é só em espírito e em verdade. Olha para cá. Essa igreja era uma igreja que se movimentava, mas se movimentava para aparecer para os homens. Que é isso, pastor? É a igreja que tudo que faz para aparecer para os homens. Mas essa igreja, Deus não aceita as suas obras. Irmão, a pior coisa é ser rejeitado por Deus. Aquilo que nós fizermos, nós temos que pedir a Deus que venha receber. É semelhante a Caim e Abel. Deus recebeu Abel e a sua oferta. Porém, Deus não recebeu Caim e muito menos a sua oferta. Porque antes de olhar para o que tu faz, Ele olha para você. Aleluia. Aleluia. Aí o texto continua: ser vigilante e fortalece. Ser vigilante e se fortalece. Repita comigo: vigilante e fortalecidos. Quando Jesus fala isso aqui e o pastor passa para a igreja entende. Por quê? Porque olha o contexto da cidade. Eles dormiram achando que ninguém iria invadir, mas tinha uma brecha lá. Eu ouvi uma história hoje que dizia da seguinte maneira: um certo pastor, ele foi assumir uma congregação, mas a congregação estava morta. Ele pregou no domingo e disse: domingo que vem eu vou fazer um sepultamento na igreja. E agora chegou o domingo posterior, e ele, quando os irmãos começaram a chegar, ficaram assustados,
pasmos. Por quê? Porque tinha um caixão dentro da igreja e no meio dela. O pastor dirige o culto. Depois que ele termina de pregar, ele olha para os irmãos e diz: agora venham se despedir do defunto. Porém, quando abriram a tampa do caixão, o que tinha dentro do caixão não era um defunto. O que tinha dentro do caixão era um espelho. Cada pessoa que ia olhar para dentro daquele caixão se via naquele espelho e começaram a cair em si, entendendo que a igreja estava morta e não era aquilo que Deus tinha ou queria para aquela igreja. E olha o que Deus ensinou para aqueles irmãos. Nós estamos mortos, estamos no culto, mas não estamos em Deus. Estamos no templo, mas não estamos na presença. Precisamos nos posicionar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a buscar a Deus como buscávamos antes. Deus está voltando. E a igreja que Ele vai vir arrebatar não é uma igreja morta, é uma igreja viva. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa essa noite aqui. Cadê a igreja que vai subir? Abre a boca! Oh, glória! Desperta! 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 Ele continua, fortalece aos que permanecem, que estão prontos para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido. Recebido. Espera aí, irmão. Recebido e ouvido. Não é ouvido e recebido. O que eles receberam? Salvação. O que eles ouviram? A palavra. E guarda. O que eles receberam? Salvação. O que eles estão ouvindo? A mensagem, a palavra. Não é só para receber e ouvir, é para guardar. Porque não adianta receber e ouvir e jogar fora. A expressão aqui é proteger. A expressão aqui é se apoderar, é valorizar. Olha no olho de quem está do teu lado aí, olha. Diz para ele, assim, valoriza a palavra. Valoriza a salvação. Aleluia. Aleluia. Que é isso, pastor? Há uma teologia aí fora sendo pregada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Estando em Cristo, é claro que nós somos. Eu creio na predestinação em Cristo e na segurança da salvação. Se tiver em Jesus, vai para o céu. Se não tiver em Cristo, vai para o inferno. Glória. Escute isso, por favor. Porém, escute bem. Tem gente que não entendeu isso e diz: não, eu vou me batizar, vou aceitar Jesus, mas eu vivo a minha vida da forma que eu quero. Quem foi que disse? A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, quem manda na minha vida não sou mais eu. Quem manda na minha vida é Jesus de Nazaré. Aleluia. É Ele que te conduz, é Ele que fala por ti, é Ele que te direciona. E Jesus te trouxe aqui para te dizer essa noite: quem manda na tua vida sou eu, quem manda na tua casa sou eu, quem manda nos teus planos sou eu, quem manda nos teus projetos sou eu quem mando na tua vida, sou eu quem mando na tua história. É Ele quem manda. É Ele quem manda. Escute. Aí ele continua dizendo, vamos por parte aqui. Lembra-te, portanto, do que tu tem recebido, ouvido e guarda. E quarto, se arrepende. Se o que é arrependimento? O Espírito não converte, o Espírito convence. A atitude de converter é nossa. O Espírito mostra onde a gente está errando. Mas o posicionamento tem que vir de nós. Porque tem gente que diz assim, ó, eu não estou pronto. Ontem eu pregando na igreja, aí a mulher do rapaz veio aceitar Jesus, e eu disse, tu vai deixar a tua mulher sozinha na guerra? Aí ele disse, eu não estou pronto. Aí eu disse para ele, eu também não estava.
Quando eu aceitei Jesus com 5 gramas de cocaína no bolso. E até hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui. Aleluia. Olha para cá. Ele manda se arrepender. Irmão, só se arrepende quem está fazendo algo errado. É verdade. Aleluia. Espera aí, irmão. Vamos. Eita, Jesus. Aleluia. Eles receberam a salvação. Receberam a palavra. Porém, estavam na prática do pecado. Porque o que demonstra que eu sou salvo não é o que eu falo, é o que eu faço. Glória a Deus. Não é a pregação aos ouvidos, é a pregação aos olhos. Não é pregação com a boca, é com a vida. Porque antes de tu pregar com a tua boca, tu tem que pregar com o teu testemunho. Aleluia, Deus. Agostinho de Hipona disse algo interessante: pregar a tempo e fora de tempo. Se necessário for, se utilize de palavras. Por quê, pastor? Porque a nossa maior pregação é com a nossa vida. Porque o que me dá autoridade para me falar é o que eu pratico antes de falar. Glória a Deus. Como é que alguém vai cobrar alguém para sair do pecado se ele está no pecado? Meu Deus. Como é que o adúltero vai falar de quem adultera? Quem mente vai falar do mentiroso? Não tem como, irmão. Então nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Olha para cá, aí ele continua dizendo: arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como ladrão, e tu não saberás a hora em que haverei de vir. O que é isso aqui? Olha para cá. Ele está falando aqui, está dando um alerta para o momento que ele está voltando para buscar a igreja. E ele não vai chegar no momento em que a igreja espera. Ele vai chegar no momento inesperado. Por que ele fala isso aqui? Eu dei a explicação no início. Quando a cidade foi tomada e eles perderam tudo que tinha e foram agora governados pela Síria, entenda bem, aqui os reis que vieram e tomaram a cidade chegaram no momento que eles estavam dormindo. Então a primeira coisa que tem que acontecer aqui é um despertamento espiritual. Segura, olha para cá. Segundo, ele continua: aquele a quem vencer. Não, tem uns poucos nomes em Sardes que não se contaminaram e não mancharam as suas vestes. E eles são dignos de andar comigo ou de estar comigo, porque as suas vestes estão brancas. Olha para cá, vamos por parte aqui. Primeiro, ele vai corrigir, vai exortar. Agora ele vai dar diré, porque não adianta eu mostrar a ferida sem trazer a cura. Glória a Deus. Deixa eu correr aqui, meu Deus. Não adianta, porque tem gente que só acusa, mas não mostra o poder da redenção. O caminho da redenção. Porque, primeiro, ele está dizendo, se arrepende. O arrependimento é a primeira porta para a mudança. Segundo, reconhece que estão dormindo e desperta. Terceiro, ainda tem gente viva no meio de vós. Deus me disse aqui lá em casa e foi extraordinário. Por quê? Por que ele mostra que ainda tem uns? Primeiro, enquanto muitos se contaminaram e muitos estão dormindo, ainda tem gente acordado e sendo exemplo que não se contaminou. Segundo, esses aqui são exemplo para vocês, se espelham neles. Por quê? Porque veste branca na Bíblia fala de santidade. Vamos por parte aqui. Primeiro, se arrepende. Larga as velhas práticas. Por que manda se arrepender? Porque se tu se arrepender, tem perdão para a tua vida. Por que, pastor? Disse Paulo a Timóteo:
que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém que eu quero salvar a tua alma, quero salvar a tua vida, a tua casa, a tua família, aleluia, mas o arrependimento tem que chegar dentro daquele lugar e naquelas vidas que moram naquela casa. E bom que você saiba que ele está cobrando arrependimento aqui, não é para fora, é para a igreja. Espera aí, irmão. Isso aqui me quebrou no meio. Como é que tem uma igreja que diz que é igreja, mas não é convertida? Se tem igreja que Jesus nem está nela, né, irmão? Mas, vamos entrar nisso aqui. Meu Deus, olha para cá, isso é extraordinário. Por quê? Porque ele está mandando se arrepender. Segundo, ele está dizendo, olha, porque no meio de vocês tem gente que não se contamina. Ou seja, no meio de vocês tem gente que permanece fiel. Levante a mão, levante. Levante a mão, levante, eu creio que no meio da igreja ainda tem uma igreja que não se contamina, ainda tem uma igreja que não se vende, ainda tem uma igreja que é fiel, que é santa, lavada, remida, tem uma igreja que não é corrompida, tem uma igreja que não é prostituta, tem uma igreja que busca Jesus, aleluia, na sua veracidade, em verdade, em espírito, e essa igreja está aqui nessa noite, aleluia, a igreja do arrebatamento, é uma igreja que não se prostra, é uma igreja que não se corrompe, é uma igreja que não se vende. Por quê, pastor? Porque a glória da igreja de Sardes estava no ouro, estava na prata, mas a glória da igreja do arrebatamento está no espírito. Não adianta ter beleza externa se não tem beleza interna. A igreja do arrebatamento é uma igreja que tem beleza interna, que está com a sua alma curada e com o seu Espírito Santo. Oh, glória. Ele está dizendo, se espelha naqueles que não se corrompem. Porque a igreja hoje está difícil, irmão. Está complicado. Por quê, pastor? Porque a igreja hoje se espelha em tudo. Vê se não é. A igreja hoje se espelha em tudo. A igreja hoje, não generalizo, tá? Mas sabe, de casal que separa, de reality show, de Big Brother, de Fazenda, de Rancho Maia. Eu fui atrás para poder falar, tá? Mas se perguntar onde é que está o livro de Abacuque, não sabe. De Amós, não sabe. De Judas, nunca nem ouviu falar. Que é isso, pastor? Por quê, pastor? Porque é uma igreja que ao invés de se espelhar nos santos de dentro, estão se espelhando nos profanos de fora. Dão mais valor, olha para cá, compartilham fofoca, compartilham promiscuidade, mas não compartilham um versículo bíblico, não compartilham um vídeo de uma palavra, de um louvor. Aonde é que a gente vai chegar? Jesus está dizendo para a igreja, despertando a mesa, mano. O que o Espírito está dizendo, pastor? Olha para aqueles que são exemplos e se espelha neles. Pastor, mas não tem ninguém exemplo, então seja exemplo você. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente dá desculpa demais. Ninguém faz, eu não vou fazer. Faz tu. Se levanta você. Que é isso, pastor? Começa a se levantar para fazer. Para tu ver o tanto de gente que tu vai levantar através da tua atitude. Aleluia. Aleluia. Ele continua. Ele continua. Entenda bem. Porque esses aqui vão estar comigo, pois as suas vestes estão brancas e eles são dignos. Repita comigo.
Quem busca Jesus é digno de estar com Ele. Não é merecedor, tá? É digno. Porque a nossa dignidade veio por meio dele. Ninguém vai, irmão, quem quer ir para o céu com medo de ir para o inferno, é para o inferno, tá? A gente tem que ir para o céu, querer ir para o céu, porque a gente ama o céu. Por quê, pastor? Olha para cá. Vê se não é assim. Tem dia que a gente diz assim, Senhor, me leva logo. Me leva logo de volta para casa, sim ou não? Mas a gente já esteve lá. Por que a gente faz isso? A gente começa a chorar. Porque a gente tem uma parte do céu aqui. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um momento. E quando ele fala isso aqui, ele está dizendo, vale a pena ser fiel. Porque quem é fiel, ele é digno de estar comigo. Olha para cá, discorrendo o texto. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. E não apagarei o seu nome do livro. Vamos para parte aqui primeiro. Exegese simples do versículo. Aquele que vencer. Só vence quem vai até o final. Meu Deus, deixa eu correr. Irmão, por quê? Porque a caminhada do evangelho, linguagem de cearense, não é para quem é frouxo. Não é para quem é covarde. Não é para quem desiste no meio do caminho. Não é para quem para. É para quem persevera até o final. Que é isso, pastor? O sangue está dando na canela. Mas você vai perseverar até o final. Alguém te abandonou, mas você vai perseverar até o final. Alguém te largou no meio do caminho, mas você vai perseverar até o final. Você está ferido, mas vai perseverar até o final. Aleluia, está fraco, mas vai perseverar até o final. O vento está soprando, mas vai perseverar até o final. A tempestade está batendo, mas vai perseverar até o final. O bambu está entortando no teu lombo, mas tu vai perseverar até o final. A ripa está quebrando na tua costa, mas tu vai perseverar até o final. A porta que era para abrir fechou, mas tu não vai parar, vai perseverar até o final. A conta atrasou, mas tu vai perseverar até o final. Alguém disse que não vai ser nada, que nada vai dar certo na tua vida, mas tu vai perseverar até o final. Tu não vai parar, tu não vai retroceder, tu não vai desistir, tu não vai olhar para trás. Aleluia, levanta a cabeça, você vai perseverar até o final. Tem um céu de glória que te aguarda, tem um céu de glória que te espera. A maior recompensa de todo crente não é a terra, é o céu, é o céu, é o céu. Entenda, a nossa maior recompensa não está na terra, pois senão seríamos os maiores miseráveis. A nossa recompensa não é aqui, a nossa esperança é lá. Ouça, entenda, olha o que ele diz, aquele que vencer será vestido de vestes brancas. E não apagarei. Espera aí, irmão. Vamos lá. A promessa de não apagar é para quem? Para quem persevera e quem não persevera. O nome será? Está gravando aqui, eu vou falar. Vai dar polêmica isso aqui. Mas eu vou falar. Aí vem uns teólogos dizendo que não tem probabilidade do nome ser apagado. Claro que não é como um monte de gente pensa. Pecou, apagou o nome. Reconciliou o nome. Não, não é assim. Porém, é o texto que diz: quem perseverar, além de receber vestes brancas, não vai apagar o nome. Então, subentende-se que quem não persevera, além de não receber veste branca, o nome será arriscado. Do livro da vida. Quer ter o livro da vida? O nome no livro da vida? Persevera até o final.
Não quer ser riscado, persevera até o final. Por quê, pastor? Porque hoje é um evangelho meia boca. Por quê? Porque vem para cá que tu não vai sofrer, vem. Vem para cá, vem. Vem, que aqui tu não vai sofrer, não. Não vai sofrer pouco. Mas aqui a vitória é garantida. Porque o sofrimento é uma ferramenta pedagógica de Deus. Para Deus nos moldar, nos tratar e nos lapidar. Por quê? Porque aqui o Espírito estava alertando a igreja. Que a igreja precisava ser lapidada e moldada de dentro para fora. Entenda bem. Olha o que ele está dizendo. Aqui quem persevera até o final vai receber vestes brancas. E o nome não será riscado ou apagado. Mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus. Espera aí, irmão. Além do nosso nome estar no livro da vida, vai estar na boca de Jesus. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele só vai citar o nome de quem ele conhece. Coisa boa é o filho falar para o pai: pai, está aqui. O Carlos que passou por tanta luta. Está aqui a Andréia que passou por tanta peleja. Mas foi fiel. Está aqui eles diante do Senhor. E eles estão aqui. Por quê? Porque foram fiéis. Mesmo quando todos se corromperam. Aí no versículo 6, ele vai alertar, dizendo que temos que dar ouvidos. Aquilo que o Espírito diz. Aquilo que o Espírito diz. Fica de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.